Segundo Reis 4 e verso 8 diz assim: todos encontraram? Amém? Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia, chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele a seu moço Geazi, ou seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando-a, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo o desvelo, agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama-a. E chamando-a ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Ore sempre comigo aquela oração, para que o Espírito Santo coopere com o pastor Cláudio. Porque senão fica feio. Né, irmão Valmir? Fica feio. Aí vai ficar envergonhado aqui, é feio. Então ore para que o Espírito Santo coopere comigo, para que eu possa falar dirigido por Ele, tocado por Ele, inspirado por Ele, para que possa haver alimento espiritual para a igreja nesta noite. Levante a sua mão. Querido Senhor, eu te peço que coopere comigo, querido Espírito Santo. Ajuda-me, enquanto eu estiver ministrando a tua igreja, servindo, Senhor, na tua dispensa, trazendo da dispensa do Senhor para servir teus servos. Quero ser nesta noite um servo fiel, para servir o teu povo que está congregado aqui, Senhor. Dá-me da tua graça e sabedoria, que não sejam palavras minhas, mas palavras de autoridade, de fé e de poder sobre a vida dos teus filhos que aqui estão. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Sentem, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos, eu falei a semana passada, comecei aqui a falar sobre minha casa, mais do que um lugar de pessoas. Mais do que um lugar de pessoas. E falamos sobre a arca que foi levada à casa de Obed-edom. Vocês lembram do que nós falamos, não é? Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab e não fez nada, a não ser, ninguém morreu. Mas ninguém é crente só para não ir para o inferno, né? Ninguém é crente só para não morrer. Ninguém é crente só para não ser condenado. Tem mais do que isso na salvação. A salvação não é só não ir para o inferno. A salvação tem muita bênção reservada para aqueles que temem e servem o Senhor, meus irmãos. E nós precisamos desfrutar destas bênçãos que Deus tem à disposição dos homens sobre a terra. E na casa de Abinadab, essa arca ficou 20 anos e não se sabe história nenhuma. A única coisa que se sabe é que nem seus filhos aprenderam a temer a Deus. Porque a arca saiu de lá, logo que a arca saiu, um dos filhos dele, Uzá, perdeu a vida, não aprendeu que devia temer, respeitar e honrar aquela caixa de acácia revestida em ouro, porque a glória de Deus estava sobre ela. Mas ele não aprendeu. Mas na casa de Obed-edom, ficou 3 meses e mudou a história desse homem. Eu quero dizer a você que a presença de Deus na tua casa muda a tua história. A tua história, a minha história foi mudada, irmãos. A minha história foi mudada depois que Jesus entrou na minha casa. Eu passei a estar na presença do Senhor, desfrutando da sua bênção, e realmente o Senhor foi mudando a minha vida
de dia em dia, de glória em glória, e nós viemos desfrutando desta bênção, tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto físico, material. Deus foi abençoando a minha vida, na minha profissão, na empresa onde eu trabalhava, e foi uma coisa tremenda. A arca não trouxe prejuízo financeiro. Se algumas pessoas estão igual Judas calculando para você seus prejuízos, dizendo quanto é que você já perdeu, você diga para ele que em Cristo nós não perdemos, nós saímos ganhando. Jesus não chama ninguém para perder. Foi ele mesmo que disse: se alguém por causa de mim perder alguma coisa, receberá 100 vezes aqui comprovação, e no final a vida eterna. Não foi eu que disse, foi Jesus de Nazaré. Se você perdeu alguma coisa por causa dele, você não vai ficar no prejuízo. Em nome de Jesus, isto é profético. Meus irmãos, a arca também não prejudicou sua família. Mudou todo o comportamento familiar. Tinha uma arca que para os infiéis é perigosa. Estava lá na sala da casa, ou sei lá onde é que ele colocou, e ele ensinou sua família. A glória de Deus está aqui, por isso nosso comportamento tem que mudar. Nós vamos respeitar essa arca, honrar essa arca, e a bênção de Deus estará sobre a nossa casa. 3 meses de bênção naquela casa. Eu quero dizer a você que Deus quer abençoar a nossa casa. E nós falamos também sobre a arca fez progredir este homem em seu ministério, não é? Fez. O que precisamos ser para receber esta bênção? Nada, porque ele não era nada. O Senhor, nem o nome do camarada não ajudava. Ele era Obed-Edom, servo de Edom. Servo de Edom. Edom é o nome chamado aos descendentes de Esaú, que era uma geração realmente que não agradou a Deus e não glorificou seu nome. Conhecido, ele ficou conhecido pelas bênçãos de Deus sobre ele. Você pode não ser ninguém até conhecer Jesus. Depois que você conhecer Jesus, as bênçãos dele te fará conhecido. As bênçãos dele te identificará. As bênçãos dele farão as pessoas reconhecer que há alguma coisa diferente na sua vida. Foi comigo e não pode ser diferente com você. Agora vamos falar sobre minha casa com espaço para o espiritual. Minha casa, um lugar não só de coisas naturais, não só um lugar para coisas físicas, para coisas humanas, mas um lugar, um espaço para o espiritual. A semana que vem eu vou falar sobre o crente que tem uma igreja em sua casa. Mas hoje eu quero falar ainda no Antigo Testamento. Semana que vem eu vou falar no Novo, mas agora eu quero falar no Antigo Testamento. Meus irmãos, esta mulher que nós acabamos de ler aqui a história dela, ela descobriu um segredo muito grande. A diferença que é abrir em nossa casa um espaço para o espiritual, para aquilo que é espiritual. Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler, que diz que certo dia Eliseu passou por Sunem, onde se achava uma mulher a qual o constrangeu a comer pão com ele. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer na casa desta mulher. E a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Ela era uma mulher rica. Meus queridos, existe algo especial na casa desta mulher. Ela tinha uma necessidade, ela tinha coisas, tinha necessidades. Porque na verdade, meus irmãos, todas as pessoas que não abrem um espaço para o espiritual, eles sempre vão estar incompletos. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre vai estar precisando preencher alguma coisa. Porque na verdade o profeta Eliseu, neste período da história, ele representava a própria presença de Deus em um lugar. Ter um profeta em casa, irmãos, ter um profeta em casa não era algo simples, irmão Cláudio. Não era algo qualquer. Ter um profeta em casa era ter em casa proteção, bênção, promessa, resultados espirituais. Então o profeta em casa representava toda a espiritualidade, todo o recurso espiritual para dentro de uma casa, para dentro de um lar, para uma família. Meus irmãos, e algo fez com que esta mulher descobrisse este segredo, porque na verdade, quando nós
desejamos as coisas espirituais, nós vamos começar a descobrir coisas espirituais. Algo feito em parceria espiritual. Eu vejo isto algo muito lindo, quando a concordância para que haja um espaço espiritual em nossa casa. Eu acho lindo quando uma família concorda de que tenha espiritualidade na família, que a espiritualidade não fique só para o culto, que a espiritualidade não fique só para as 4 paredes do templo, que a espiritualidade não fique só para essas 2 horas em que estamos cultuando, mas na nossa casa nós também abrimos um espaço para o espiritual. Deus tem liberdade para agir, trabalhar na minha vida. Lá tem alguém que ora, na minha casa tem alguém que ora, na minha casa tem alguém que adora, lá na minha casa tem alguém que lê Bíblia, lá na minha casa tem alguém que ora, no seu quarto tem alguém que clama, tem alguém que busca. O meu Deus não vem encontrar comigo aqui, Ele está presente 24 horas comigo, e por isso eu o adoro na congregação da minha casa, e eu estou abrindo um espaço espiritual para Ele. Meus irmãos, diz a Bíblia que ela disse a seu marido, lá na sua casa, vocês conversam sobre coisas espirituais? Conversam lá? Sobre as experiências na oração? Sobre as experiências espirituais? Irmãos, que coisa linda, quando numa casa, numa família, tem conversa sobre coisas espirituais.